Fala galera, fazendo um vídeo rápido aqui sobre a crítica textual. Vocês sabem que eu menciono muito sobre a crítica textual, que também é um dos critérios utilizados por bíblias, como a Bíblia de Jerusalém, e outros eruditos aí para análise de veracidade ou então de datação de textos. E hoje a gente vai falar sobre esse cara aqui, que é o Lorenzo Valla, tá? Ele viveu de 1406 a 1457, e se você não conhece esse caso, recomendo que você pesquise. A doação de Constantino é um documento que era utilizado pela Igreja para justificar o poder temporal, o poder físico, geográfico, exercido pelo Papa, pelo Papado ou pelas autoridades constituídas pelo Papa, para concessão, transferência de prefeitorias, concessão de terras, de agrados, ou então de obrigações e deveres vinculados a essas terras que seriam doadas, que estariam sob o poder da Igreja via doação de Constantino. Ocorre que esse documento é um documento forjado e foi utilizado pela Igreja para justificação de seu poderio. Tá? Só que é um documento tão absurdo que não só ele, claro, questionava a veracidade desse documento. Até mesmo outros clérigos da Igreja questionavam esse documento, e a doação de Constantino e essa refutação que foi feita pelo Lorenzo Valla foi um dos impulsionadores da própria Reforma Protestante. Tá? Lorenzo Valla, que é um humanista renascentista, um erudito, ele escreveu A Desconstrução da Doação de Constantino, que é essa obra que você está vendo aqui. Tá? Ele também falou sobre uma obra sobre o prazer, e resumidamente fala sobre a compatibilidade entre o prazer e a virtude cristã, né? O que teria chocado a moral da época. E ele também era um erudito de crítica textual e filologia, disso, portanto, justificando a sua obra enquanto uma obra de inauguração da crítica textual. Essa obra aqui, sobre a doação de Constantino, é considerada uma das primeiras, se não a primeira obra de crítica textual que conseguiu de fato invalidar um documento do passado com base na análise linguística. Tudo isso você consegue conferir na introdução, que tem uma explicação muito interessante sobre a ideia por trás dessa obra. Ele que era um crítico também da autoridade eclesiástica e também um crítico da autoridade que emanava do Papa. Tá? Por isso que depois houve o exílio de Roma e 2 cardeais vieram a ele questionando o Valla para que ele se retratasse dessa obra, para que ele então pudesse retornar a Roma. Essa obra, salvo engano, essa obra não foi inserida nos livros proibidos do Index Prohibitorium da Igreja, mas a obra dele sobre o prazer foi. Tá? Foi considerada uma obra proibida. Como que essa obra ela é trabalhada? Ele coloca o texto em latim e faz uma análise textual. Daí a importância de você fazer a análise textual para você verificar se a forma que está sendo dita na língua lida era correspondente à língua de atribuição, da data de atribuição desse documento. Ou seja, a ele, e isso é o início da crítica textual enquanto técnica, a ele era irrelevante a datação atribuída ao texto, porque essa atribuição era obviamente forjada. Então como que você trabalha a desconfiguração desse texto para então trazer a ele a ideia de falsidade? Ele faz a análise de que era improvável a utilização de determinado texto, de determinadas expressões em latim, porque naquela época de Constantino, tais e tais formas não eram utilizadas, não eram colocadas no papel, não eram registradas. Daí a importância dessa obra. Essa obra também inaugurou a ideia de que se você tem um texto de atribuição por veracidade, você precisa desconfiar da veracidade interna do texto. Você precisa verificar então a forma do texto e fazer uma digressão se essa forma corresponde àquilo, à mensagem ou à autoria que é dita, que é então revelada no livro. Por exemplo, a gente tem estudado aqui o surgimento da Bíblia, as origens da Torá, do Thomas Homer, do Finkelstein, e isso é falado de forma recorrente, que a linguística também identificou, consegue
pelo menos fazer uma pressuposição se determinado livro era pré ou pós-exílio. Também a teoria das fontes com a teoria sacerdotal, de atribuições sacerdotais pós-exílicas. Então, toda a técnica de construção de um texto passa pela crítica textual, hoje em dia. Tá? Não é possível você trazer veracidade a um texto sem fazer a crítica textual. Justamente a ideia da crítica e filologia, que foi então iniciada pelo Valla, mas que foi combatido também. Tá? Combatida pela igreja, no caso. De forma muito interessante aqui, só para falar para vocês, o Valla, ele não era um anticatólico, não era contra a Cúria Romana. Na verdade, ele trabalhou sob o papado de Nicolau V, sob a autorização do papado por sua erudição. Ainda que ele lançasse obras que foram então combatidas pela igreja, ele era considerado um erudito e trabalhou sob a ordem da Cúria Romana. Então, ao contrário do que é falado sobre Valla, ele não era um anticatólico, provavelmente também por uma conveniência, né? Já que a autoridade que emanava da Cúria também validava sua obra, apesar de toda a tentativa da refutação. Verificando a introdução da obra, aqui é falado que, em regra, há uma concordância de que esse documento foi forjado no 8º século. Menciona também o Jonathan Fried, que é outra autoridade sobre a pertinência desse documento para concessão de autoridades durante a Idade Média. Ou seja, um documento forjado que provavelmente moldou a Idade Média, tá? E que foi depois derrubado pelo Francisco Valla, tá? Esse vídeo vai ser bem rápido, só para vocês terem ciência desse documento. Tá? Se vocês quiserem verificar, só colocar esse nome, Lorenzo Valla, Constantin, coloca aí na internet e você consegue baixar o PDF. Tranquilo? Vídeo rápido aí para vocês. Grande abraço a todos, tudo de bom.